Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre a Era Joanina e o bloqueio continental. Esse assunto está no capítulo 5 de História 2 para vocês. Bom, falando sobre a Era Joanina, ou período joanino, né, a gente tem que entender que esse período dura de 1808 a 1821 e trata sobre o quê? Sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil, contextualizando por que a corte vem para o Brasil. Bem, a corte vem para o Brasil através de um processo histórico que fica conhecido como bloqueio continental. Quem faz o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte, muito interessado em ampliar as suas indústrias e competir com a Inglaterra, né? Sabendo que a Inglaterra era a potência europeia naquele momento até então, ele vai fazer um fechamento dos portos de todos os países europeus que dependiam de alguma forma da Inglaterra para beneficiar as indústrias francesas. E 2 países não aderem ao bloqueio continental, a saber, Portugal e Rússia. Portugal não podia aderir ao bloqueio continental. Por quê? Porque era parceiro histórico da Inglaterra. Então, Portugal se posiciona do lado da Inglaterra e resolve, então, colocar em prática um plano ousado por Dom João VI. E qual seria esse plano? Fugir. Fugir para onde? Para o Brasil, a sua maior colônia até então. Então, é o que Dom João VI vai arquitetar. Não adere ao bloqueio continental, pede apoio da Inglaterra e a corte portuguesa foge para o Brasil. Em torno de 15 mil pessoas vêm para o Brasil nesse momento. E Napoleão Bonaparte, né, vai considerar Dom João VI o único homem que conseguiu enganá-lo. Ele chega a dizer isso quando está exilado na Ilha de Elba, já no fim dos seus dias, que Dom João foi essa pessoa que conseguiu enganá-lo, a única. Então, Dom João, um bom estrategista, vem para o Brasil e aí começa o período joanino. Tá? Dom João, ele chega ao Brasil quando? No ano de 1808. E assim que chega ao Brasil, primeiro, né, a corte vai desembarcar parte dela em Salvador e a outra parte, boa parte dela, no Rio de Janeiro, até então a capital do país. E ao chegar, Dom João promove a abertura dos portos às nações amigas. Ou abertura dos portos à nação amiga. No caso, a Inglaterra. Vocês acham que ia ficar de graça essa vinda para o Brasil? Né? A Inglaterra dando todo o suporte, né, na vinda de Dom João VI para o Brasil? Óbvio que não. Claro que não. Então, a Inglaterra quer tirar proveito dessa ajuda. Então, através dessa abertura, a Inglaterra poderia, por exemplo, comercializar os seus produtos com os brasileiros. Muitos historiadores vão considerar esse o início da independência do Brasil, já que o pacto colonial oficialmente é rompido com essa abertura, ok? Então, 2 anos depois, mais uma coisa que viria a beneficiar os ingleses. O Tratado de Aliança e Amizade. E o que seria esse Tratado de Aliança e Amizade, pessoal? Bom, a Inglaterra, através desse tratado, vai pagar apenas 15% para que seus produtos entrassem no Brasil pela alfândega. Pasmem vocês, Portugal vai pagar mais, 16%. E os outros países que desejassem comercializar com o Brasil pagariam, então, 24%. Logo, a Inglaterra é a maior beneficiada durante esse processo. Agora, falarei sobre as características do período joanino. Nesse contexto, Dom João vai inaugurar várias instituições, várias repartições para poder receber a corte. Vamos pensar, né, no início do século XIX. O Brasil tinha todas as características coloniais. Era um país também quente, tropical, úmido e mal cheiroso. A corte portuguesa não estava acostumada com aquela vida. Inclusive, muitos terão repulsa a toda aquela característica escravocrata da sociedade brasileira. Inclusive, a esposa de Dom João VI, a Carlota Joaquina. Ela tinha pavor do Brasil, odiava. Tá? Então, nesse contexto, o Dom João vai criar, como por exemplo, o Jardim Botânico, o Erário Régio, o Banco do Brasil, a Academia Militar, várias instituições para que a corte se sentisse pelo menos próxima de algum grau de civilidade que ela já estava acostumada a ter na Europa, ok? E para receber também e abrigar todo aquele pessoal, muitas casas serão marcadas em suas portas. Vem o carimbo dizendo para que aquele pessoal se colocasse para fora. Era a lei do ponha-se para fora. Então, as pessoas não vão gostar nem um pouco, tá? Essa
é uma das características do período joanino. Agora, com relação à política externa, Dom João vai invadir a Guiana Francesa em 1808 como retaliação a Napoleão Bonaparte, tá? Vai anexar aquela região ao Brasil até o ano de 1816, ok? E também invade a província Cisplatina, atual Uruguai, que estava também sob o comando do cunhado de Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte. Tranquilo? Essa região ficará sob domínio português até 1825, o ano em que a província Cisplatina inicia o seu processo de independência. Tranquilo? E outra coisa que acontece de muito interessante no período joanino é a Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução vai se caracterizar da seguinte forma: a população pernambucana de Olinda e Recife, as duas maiores regiões de Pernambuco, ficaram muito insatisfeitas com a alta cobrança dos impostos. E esses impostos eram cobrados de forma elevada por quê? Para quê? Para financiar as obras públicas na capital, no Rio de Janeiro. Ou seja, Pernambuco vai estar arcando com os investimentos na capital. Claro que o pessoal ia ficar puto. E realmente ficaram. E organizaram essa revolução para tomarem o poder com características iluministas, tá? Essa é a grande característica da Revolução Pernambucana. Os homens envolvidos tinham um pensamento iluminista, ok? E também influenciados na Revolução Francesa, ok? E uma outra coisa muito importante que Dom João VI vai fazer no Brasil é a elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves. Com essa atitude, o Dom João VI oficialmente eleva o Brasil a uma condição de não mais colônia, tá? E por que ele faz isso? Por conta do Congresso de Viena, que não aceitava a permanência de Portugal, um reino absolutista, na sua colônia, o Brasil. Era algo inaceitável. Então, através desse congresso, né, os absolutistas exigiam um retorno imediato da corte. Então, Dom João VI, malandramente, para permanecer no Brasil, eleva o Brasil a Reino Unido. E assim ele consegue fazer com que o Brasil tivesse um grande status naquele período. E o Rio de Janeiro, consequentemente, porque era a capital de todo o Império Português. Ok?